Bem, então vamos lá, vamos continuar dando início àquele assunto que a gente trabalhou ontem. Então a gente tá trabalhando nesse módulo com a fisiologia digestiva dos animais. A gente, como viu ontem, a gente dividiu os animais em dois, né, monogástricos e ruminantes. Hoje a gente vai trabalhar com a parte dos animais ruminantes. Então vamos lá. Deu certo. Então vamos lá. Então, como a gente viu ontem, né? Então, hoje a gente vai dividir os animais, a gente vai trabalhar com a parte dos ruminantes agora. A gente dividiu ontem, né? Animais monogástricos e animais ruminantes. Hoje o nosso objetivo é discutir principalmente o que acontece dentro do rumen desse animal, que é um compartimento totalmente diferente dos outros. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender, eu preciso dividir os animais, né? Eu preciso pegar esses animais ruminantes e imaginar os lados que eu estou vendo esse animal. Por quê? É do lado esquerdo, né, que se concentra, ou que está distribuído a maior parte do rumen do animal, que é aquele órgão lá que a gente comentou, que é o órgão de digestão mais importante dele. Então, a gente vai dividir eles em lado esquerdo, ou didaticamente falando, lado esquerdo e lado direito. Do lado esquerdo, o que a gente vai conseguir ver? Isso a gente consegue ver até no exterior do animal, e é importante, principalmente para, como eu comentei ontem, vocês vão trabalhar muito com a parte de aditivo, desenvolvendo, né, aditivos, antibióticos e tal. Muito das coisas que a gente às vezes entra com o tratamento ou entra com a profilaxia na medicina veterinária envolve algumas diferenças, né, ou alguns comportamentos que eu vejo do lado esquerdo desse animal. Analisando ele do lado esquerdo, então, né, então só para localizar vocês anatomicamente aqui, eu tenho o diafragma, que é aquele músculo lá que divide, né, cavidade torácica e cavidade abdominal. Do lado esquerdo, então olhando esse animal do lado esquerdo, eu vejo o rumen, tá, que é o maior dos compartimentos estomacais do animal, e eu vejo o retículo. Aqui vocês estão vendo uma imagem aqui que tem uma prega que a gente chama prega rumino-reticular. Essa prega é muito importante, né? O rumen e o retículo, não existe uma divisão física entre os dois. Na verdade, muita gente até trata os dois como sendo um compartimento chamado rumen-retículo. E ali eles estão, normalmente o alimento que está aqui no rumen, ele também passa para o retículo sem muita dificuldade. Do lado direito, analisando o lado direito do animal, então eu tenho os outros dois compartimentos mais bem estabelecidos, então o omaso e o abomaso. A gente vai discutir muito hoje, agora, né, o que acontece dentro do rumen, principalmente, então nessa câmara, né, rumino-reticular, e lembrando que o abomaso, para a gente, o abomaso é o estômago verdadeiro do animal. Então, o abomaso é o estômago parecido com o nosso estômago, com o estômago do suíno. Então, hoje o nosso foco é trabalhar com esses outros estômagos. Lembrando, vamos relembrar aqui como que é o caminho do alimento, né? Então, o alimento vem pela boca, então o animal ingere, passa pelo esôfago. Quando ele passa pelo esôfago, ele cai no rumen retículo, nesse compartimento. Se o alimento é grande, e aí vamos entender como grande, ele é maior do que 1,18 ou 1,2 milímetros, esse alimento volta para a boca. Então, vamos imaginar o seguinte, uma partícula de alimento maior, ela volta para a boca do animal para ser ruminada e aí o animal diminui esse tamanho de partícula. Esse alimento volta de novo, ele vai cair de novo nesse saco, né, nessa estômago, nesse rumen retículo, e aí começa, né, ou inicia-se o processo de fermentação. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, é claro que o objetivo dessa aula, né, e até do curso de vocês é um material mais básico, mas quem for trabalhar com isso, igual quem for querer fazer aí veterinária, agronomia, zootecnia, vai entender muito melhor o que acontece aqui dentro. O primeiro passo para acontecer a digestão dentro do rumen é o que a gente chama de aderência microbiana. Então, lembra lá que a gente comentou qual que é a diferença da vaca ou do ruminante para a gente. Ele não tem também a enzima que digere a celulose. Quem faz essa digestão são bactérias que estão presentes aqui dentro. Então, o alimento chega e aí ele vai ser
aderido. Na hora que a bactéria se adere a esse alimento, ela inicia o processo de digestão. Quando essa digestão vai acontecendo, então é natural, né, o tamanho de partícula se reduz, e aí quando esse tamanho de partícula fica por volta de 1 milímetro, ele passa para os outros estômagos. Então, qual que é o trajeto, né? Então, boca, esôfago, cai no rumen retículo, volta para a boca se for grande, se não for grande, ele passa direto. Quando ele passa direto, ele vai, então, rumen retículo, omaso, abomaso, intestino delgado, né, a parte inicial aí a gente chama de duodeno, intestino grosso, reto e ânus. Então, basicamente, esse é o caminho do alimento. Por que é importante eu saber o lado do animal, né? Como eu comentei, várias doenças e várias patologias que a gente vê, principalmente acontecendo dentro do rumen, eu consigo ver no animal só de olhar para ele. Então, quando eu olho, eu vejo o animal, às vezes, com um volume maior abdominal do lado esquerdo, eu já entendo que esse animal está passando por um processo, a gente vai falar daqui a pouco. Muito comum acontecer o que a gente chama de timpanismo nesse animal. Beleza? Como que né, analisando, se eu pegar um animal, então assim, se o animal foi abatido, ou o animal morreu e eu abro esse animal para analisar, eu vou ver como que são essas mucosas, né, ou como que é a parte interna desses estômagos lá. Aqui eu tenho uma superfície do rumen, aqui a superfície do retículo e aqui a superfície do omaso, tá? Por que isso é assim, né? Tá vendo que isso aqui, ó, são papilas, tá? Essas papilas servem para quê? Para aumentar a superfície de absorção, e é aqui que acontece igual lá no intestino que a gente comentou em algumas aulas. É aqui nesse local que acontece a absorção dos nutrientes. A gente vai ver daqui a pouco que quando a gente está falando de ruminante, o nosso principal objetivo, quem trabalha com nutrição de ruminantes, né, a gente luta, a gente busca, né, nutrir principalmente a bactéria que está aqui dentro. O ruminante se especializou em aproveitar a sobra da bactéria, a gente vai ver daqui a pouco o que é isso. Então, o que acontece nesses estômagos? Então, o alimento começa a ser digerido, ele produz alguns certos compostos, a gente vai ver que tem alguns gases e alguns ácidos que são produzidos, e aí esses alimentos, né, esses nutrientes são absorvidos. Então, quando a gente pega o rumen de um animal, a gente vai ver que ele é todo parecendo assim, essas lâminas, aí, parece essas papilas mesmo, para justamente favorecer a absorção e aumentar a absorção. No retículo eu tenho uma composição diferente, tá vendo? Ele parece, a gente chama de, tem esses formatos hexagonais aqui, parece uma colmeia de abelha. Isso serve também, ajuda na absorção de alguns nutrientes, mas pelo próprio nome, né, ele retículo, ele serve para reter algumas substâncias. Então, não é o nosso foco aqui, mas só para vocês imaginarem assim. Quando eu tenho um animal, uma vaca, um boi, alguma coisa assim, que ele come um prego, por exemplo, ele está lá comendo e ele acaba ingerindo um pedaço de prego, se estiver lá na ração, esse prego normalmente ele fica alojado aqui, tá? Esse retículo tem essa função de reter realmente componentes, além de absorver outros nutrientes. Passando para o outro compartimento, a gente tem o omaso. Vocês pegarem nos livros antigos aí, o pessoal chamava o omaso de livro, ou folhoso, né? Por que ele tem essa característica? Aqui, ó, são como se fossem lâminas mesmo, são como se fossem folhas de caderno. O alimento vem, então ele sai do rumen retículo e ele cai dentro do omaso. Vocês lembram lá da química e da biologia que vocês viram? Toda a reação química para acontecer eu preciso de água, né? Então, dentro do rumen eu tenho muita água. O que vai acontecer? Quando o alimento chega aqui, uma das coisas que o omaso faz, o alimento entra no meio dessas folhas e aí ele é prensado. Quando ele é prensado, eu reduzo ou eu aumento a quantidade de matéria seca que vai chegar lá no abomaso, tá? Essa é uma outra função importante desse estômago. Saiu daqui, ele vai para o abomaso, que é o estômago verdadeiro lá, que a gente já viu parecido com as outras espécies. O que acontece no abomaso? Principalmente a digestão química. Então, assim como no suíno lá, assim como com a gente, começa a ter a digestão principalmente da proteína. Existe um ácido lá dentro, que é o ácido clorídrico, que enfraquece as ligações, e aí acontece o processo de digestão, que a gente vai falar melhor depois.
E quais são as vantagens, né? Isso é uma coisa importante que a gente tem que entender. Por que que a vaca, por que que o animal se tornou ruminante, por que que o que que fez essa evolução? A primeira coisa importante é a seguinte: assim como nos outros animais, assim como nos mamíferos em geral, o ruminante não tem a enzima que digere a celulose. O que que isso quer dizer? Se eu comer, né, assim como a gente, os animais, se eles comerem, por exemplo, uma folha de alface ou qualquer alimento de origem vegetal que tenha muita celulose, eles não conseguem aproveitar. É do mesmo jeito que a gente. Então, se eu consumir isso, grande parte disso vai ser eliminada nas fezes. O ruminante também não tem essa enzima. O que que o ruminante fez, né? Dentro do rumen dele, ele alojou, então eu tenho um monte de bactéria e micro-organismos que fazem isso para o ruminante. Então imaginem assim, né? Diferente de uma ave ou de suíno, a vaca é criada num ambiente lá que tem muito capim, tem muita celulose, um alimento de baixa digestibilidade. Se ele continuasse nesse ambiente sem conseguir digerir, o que ia acontecer? Ele ia acabar morrendo porque não consegue aproveitar. Ele criou uma relação de simbiose com esses micro-organismos. Então, dentro do rumen da vaca, do rumen retículo principalmente, eu tenho um monte de micro-organismos que fazem a digestão dessa celulose. A gente vai ver daqui a pouco o que que difere, né? Só relembrando lá da química de vocês. O que que difere a celulose do amido? É o tipo de ligação. Então, amido e celulose basicamente são glicoses, né? São moléculas de glicose ligadas uma na outra. A diferença das duas, principalmente, é o tipo de ligação. Então, enquanto no amido eu tenho ligações do tipo alfa, na ligação da celulose eu tenho ligações do tipo beta. E aí vocês lembram lá da bioquímica ou da biologia? A enzima para atacar, ela ataca sítios específicos. Eu não tenho a amilase que a gente tem, a amilase que o ruminante também tem, não consegue digerir essa celulose. Quem faz isso para eles são as bactérias, beleza? Essa simbiose tem várias vantagens e algumas desvantagens que a gente vai comentar agora sobre isso. O ruminante, né, como é que ele trabalha dentro desse negócio? O ruminante vai fornecer, então, para a bactéria, para o micro-organismo, um ambiente adequado. Então, eu tenho lá um ambiente, uma câmara de fermentação para a bactéria conseguir trabalhar. Ele é um meio quase que anaeróbico. Vocês vão ver nos livros aí que tem gente que fala que esse ambiente ele é anaeróbico. Não concordo com isso. O animal acaba, querendo ou não, ele ingere um pouco de oxigênio na hora que ele está comendo, na hora que ele está deglutindo, mas ele é quase que anaeróbico, tá? É um ambiente com muito pouco oxigênio lá dentro. Eu tenho uma temperatura muito alta dentro do rumen. Normalmente a temperatura do rumen é às vezes 1 grau a mais do que a temperatura do próprio organismo animal, então por volta de 39, 40 graus. E o ruminante fornece substrato constante. Então, como o cara está comendo o tempo inteiro, então ele naturalmente ele fornece substrato para essa bactéria ou para esse micro-organismo conseguir trabalhar. Em contrapartida dessa simbiose, né, as bactérias ou a microbiota fornecem as enzimas para a digestão da celulose. Então, uma relação que acaba ganhando, o ruminante ganha e a bactéria ganha com esse negócio. Uma coisa importante que eu quero que vocês entendam é o seguinte: a bactéria não faz nada pensando no ruminante. Tá? Então, vamos colocar o seguinte: por que a bactéria digere a celulose? Porque ela quer pegar a energia da celulose para fazer virar glicose para ela se multiplicar. O ruminante ganhou nesse processo. Então, o ruminante aproveita um lixo, a gente vai ver daqui a pouco qual que é esse lixo, e ele aproveita-se também da bactéria quando ela morre. Tá? Então, vamos entender assim, ó. O ruminante se adaptou a aproveitar o que a bactéria não usa, que são os ácidos, que a gente vai ver daqui a pouco, e quando a bactéria morre, ela acaba sendo utilizada por esse ruminante também. Como que vai acontecer, né, essa digestão da celulose? Então, como que essa digestão acontece dentro do rumen? O alimento vai chegar, então o capim, o feno, a silagem ou o alimento rico em celulose vai chegar. Como lá dentro do rumen é um processo anaeróbico, esse processo a gente chama de um processo de fermentação. Então, o que vai acontecer aqui? O alimento chegou, então imagine que o capim chegou,
A bactéria vai se aderir nesse negócio, tá? Nessa partícula, e ela vai iniciar um processo de fermentação. Na hora que ela começa a fermentar, ou seja, na hora que ela começa a quebrar esse alimento, eu tenho a liberação do que a gente chama de ácidos graxos voláteis ou ácidos graxos de cadeia curta. Tá? O nome mudou há uns anos atrás, então eu coloquei os dois aqui, não sei em qual livro vocês vão revisar isso aí. O que são esses ácidos? A bactéria pegou, começou a fazer a digestão para produzir o quê? Glicose para ela. Então é para isso que a bactéria está trabalhando. Em contrapartida, uma das sobras dessa reação são esses ácidos graxos. Esses ácidos graxos, a gente tem três principais. O acetato, o propionato e o butirato. Vamos entender que esses três são os principais. O que o ruminante aproveitou, então? Lá naquelas papilas que a gente viu lá no rumen, ele vai absorver esse negócio aqui. E aí, esses três, principalmente, vão servir como fonte de energia para o animal. Beleza? Entendido como é que é esse negócio? Então, assim, é um negócio mais complexo um pouco. Então, vamos revisar. Chegou o alimento dentro do rumen, então a celulose chegou, a bactéria vai iniciar o processo de digestão. Quando ela vai começar o processo de digestão, ela vai gerar glicose para ela, então essa glicose é para a própria bactéria, para ela poder se reproduzir e tal. E em contrapartida, ela gera alguns lixos para ela, que é coisas que ela não quer. Os três principais que são gerados são o acetato, o propionato e butirato. O que é lixo para a bactéria, para a gente é muito bom. A vaca, então, ou o ruminante, vai absorver esse negócio e ele vai usar isso como fonte de energia e como precursor de outros compostos. Beleza? Só para vocês terem uma ideia, um dos principais componentes da gordura, então, assim, aquela gordura que a gente vê na carne, que a gente vê no leite, um dos principais substratos para a produção daquela gordura é o acetato. Esse ácido graxo, então, ele vai para o fígado, vai para a glândula mamária, depois quem quiser a gente pode falar mais sobre isso. Esse componente é o principal precursor de gordura para esse animal. Beleza? Entendido como é que acontece isso aí? Vamos entender aqui só aquela história que eu falei, qual que é a diferença do amido e da glicose, né? Quando eu falar de amido, lembrem sempre do amido de milho, tá? Grãos, em geral, tem muito amido. Então, é aquele que faz o amido de milho que a gente compra e tal. Qual que é a diferença do amido para a celulose? Celulose é o que está no capim, está na silagem, está nas plantas em geral, tá? Esses dois componentes, então, eles são formados basicamente de glicose. Então, eu tenho um monte de glicose junto. Qual que é a diferença do amido para a celulose? Tá vendo que a ligação aqui, ó, eu estou ligando o carbono 1 com o carbono 4, uma ligação que a gente chama de ligação alfa 1,4. Essa é a principal forma de ligação. A nossa enzima, então as enzimas dos monogástricos em geral, e a da vaca também é assim, só consegue atacar a ligação alfa 1,4. O que isso quer dizer, então? Se eu entregar para o meu animal milho moído, eu vou comer milho, ou arroz, ou batata, o que for, grande parte das ligações são ligações alfa 1,4. Ou seja, a minha enzima consegue atacar isso aqui. Tem algumas ligações alfa 1,6, não vamos falar delas agora, mas eu também não consigo atacar elas completamente. A diferença da celulose é essa aqui, ó. Tá vendo que essa ligação está invertida? Tá vendo aqui no esquema? Ó? Aqui eu tenho uma ligação reta e aqui eu tenho uma ligação como se ela tivesse torcida. Essa ligação se chama beta 1,4. Diferente da ligação alfa 1,4, a minha enzima não consegue atacar essa ligação. Ou seja, o que vai acontecer? Eu não consigo fazer a digestão dessa celulose. A vaca também não consegue fazer. Quem faz isso aqui para ela são os micro-organismos ou as bactérias que tem lá dentro do rumen. Isso leva a alguns problemas, tá? Só para vocês entenderem, vamos imaginar assim, ó. Quando a gente fala de aproveitamento de energia, o ruminante aproveita muito pior a energia do que o monogástrico. Quem for querer trabalhar com isso, quem for fazer veterinária aí na frente, vai entender isso, que existe um conceito de conversão alimentar que é muito importante.
E aí, voltando naquele assunto que eu falei que vocês muitas vezes vão trabalhar nessa área, essa é uma área de atuação importante de quem trabalha com biotecnologia, principalmente no desenvolvimento de aditivos para melhorar isso. Imagina o que é conversão alimentar. É quanto que o animal come que ele converte em produtos. No caso do ruminante, converte em carne ou em leite, vamos colocar assim. Quanto maior a conversão alimentar, ou seja, significa que mais comida meu animal tem que comer para produzir 1 quilo de leite, 1 quilo de carne, por aí vai. Por esse processo de digestão do ruminante ser feito principalmente pelas bactérias, ele aproveita muito menos essa energia. Só para vocês entenderem uma conta aqui, ó. Se eu pegar um monogástrico, então se eu pegar um suíno, se eu pegar a ave também e o ser humano também é assim, 1 grama ou 1 mol de amido ou de glicose digeridos, ele vai me fornecer mais ou menos 4 calorias de energia metabolizada. Ou seja, se eu pegar 1 grama de amido ou 1 grama de glicose, 4 quilocalorias disso vira energia para o meu metabolismo. Para o ruminante, isso vira 2,2 quilocalorias. Ou seja, o que isso quer dizer para a gente? Ele aproveita muito menos. Aqui não é amido, tá? Aqui é celulose. Então, o que isso quer dizer para a gente? Mesmo o animal aproveitando pior a celulose, então assim, ó, enquanto na glicose ele aproveitaria 4, aqui ele aproveita 2, isso tem um prejuízo nutricional. Só que qual que é a grande diferença, ou qual que é a grande vantagem, né? Ele vive num ambiente com muita celulose. Então, o animal, a vaca, precisa comer muito para aproveitar o mesmo tanto de energia que o monogástrico queria aproveitar. Beleza? Se não fosse a microbiota, ou seja, se eu não tivesse essas bactérias lá dentro do rumen, eu não teria aproveitamento suficiente da celulose. O que ia acontecer? Esse animal ou ele ia ser magro o tempo inteiro, porque ele não ia aproveitar bem o alimento, ou ele ia morrer realmente lá, porque ele não consegue aproveitar. E uma vantagem grande para o ruminante é que o ambiente que o animal vive normalmente são ambientes ricos em alimentos fibrosos. Tá? Então, eu tenho muito capim disponível e o cara consegue aproveitar bem isso. Só um parênteses aqui para vocês entenderem, a gente vai falar de equino daqui 2 aulas, mas só para vocês entenderem é o seguinte, o equino, tá? Diferente do ruminante, então, lembra lá que são fermentadores pós-gástricos, né? O que é um fermentador pós-gástrico? Esse processo de fermentação que acontece dentro do rumen, no equino ele acontece depois do estômago verdadeiro, que acontece lá no seco, tá? Esses fermentadores pós-gástricos, eles aproveitam melhor o amido. A digestão vai acontecer no seco. Então, o que vai acontecer? Quando eu entrego 1 grama ou 1 mol de glicose ou amido para o meu equino, ele aproveita 4 quilocalorias. Beleza, parecido ou quase igual ao que o monogástrico aproveita. Só que, em compensação, ele aproveita muito pior a celulose. Ou seja, enquanto o ruminante aproveita 2,2 quilocalorias, o equino aproveita 2. O que isso leva a gente a concluir? Se eu tiver 2 animais, então se eu tiver uma égua, por exemplo, e uma vaca comendo celulose ou comendo silagem, o aproveitamento de energia da vaca é muito melhor do que o aproveitamento de energia da égua. Então, isso é uma coisa importante que a gente tem que começar a analisar. Tá? Outra coisa muito boa para a bactéria ou para a microbiota, para o ruminante, é que as bactérias são fontes de proteína para o ruminante. Vamos entender um negócio aqui. A gente tem que comer proteína todo dia, né? Então, existe não estou falando aqui de fonte de proteína, se ela é de origem animal ou vegetal, mas a gente precisa comer proteína todo dia. Por quê? A gente naturalmente perde proteínas. Então, na descamação da pele, no próprio intestino e tal. Então, todo dia eu tenho que comer proteína. Porque se eu não consumir essa proteína, o meu organismo vai começar a quebrar a minha proteína para repor o que eu estou perdendo. E onde que eu tenho muita proteína? No músculo, no órgão, por aí vai. Se eu não como, então, essa proteína, eu perco valor, eu perco massa, né? Massa muscular. Para a vaca, isso é muito importante. A principal fonte de proteína para a vaca, principalmente aquela mantida a pasto, ela é a própria bactéria.
Uai, quer dizer então que quando eu estou comendo carne, comendo leite, eu estou comendo uma proteína que veio da bactéria? É mais ou menos isso, tá? A bactéria, quando ela morre, o ruminante digere essa bactéria, pega os aminoácidos e aí ele faz carne, faz leite, e a gente vai ver que essa é uma proteína de excelente qualidade para a vaca. As bactérias, então, elas vão fornecer para o meu animal, fornecer para a minha vaca uma proteína de alta qualidade. O que é uma proteína de alta qualidade? Eu sempre cito o exemplo seguinte. Imagina o cara que está malhando lá, o cara que vai para a academia, ou aquela menina que está indo para a academia malhar. Normalmente a pessoa, quando ela está malhando e ela quer aumentar a massa muscular, ela começa a tomar alguns suplementos, né? Então, o mais conhecido aí, tem um suplemento que é o Whey. Esse suplemento, ele visa o quê? Repor proteínas, né, que a gente está perdendo lá na hora que você está fazendo academia, e para crescer seu músculo. A proteína do Whey, você concorda comigo que ela tem que ser uma proteína muito parecida com a proteína do nosso corpo? Por quê? Porque eu vou digerir esse negócio, vou pegar os aminoácidos e vou fazer uma nova proteína, que é, no nosso caso, a proteína muscular. Como que eu avalio isso, então? Quanto mais parecida com a minha for a proteína do alimento, de mais qualidade é ela, ou seja, de maior valor biológico. O que isso quer dizer para a gente? Na natureza, a proteína que mais se parece com a proteína do leite, da carne da vaca, é a proteína da bactéria. Isso veio, né, do processo de adaptação e tal, elas foram selecionando. Então, se eu pegar o perfil de aminoácidos da bactéria, eu tenho um perfil de aminoácido muito parecido com a do leite e da carne. O que vai acontecer, então? Essas bactérias têm um tempo de vida, né, como qualquer ser vivo, e elas vão morrendo. Então, elas vão se multiplicando e elas vão morrendo ao longo do tempo. Quando essas bactérias morrerem, elas vão passar para o intestino, né, passam para o abomaso primeiro, que é aquele estômago verdadeiro. Depois, elas vão passar para o intestino delgado. E aí, nesses dois compartimentos, a gente vai ver isso melhor depois, vai começar a ocorrer a digestão delas. Então, o HCl, lá, o ácido clorídrico, enfraquece as ligações e as enzimas vão atacar essas proteínas para digerir. Quando isso acontecer, vão ser liberados aminoácidos, esses aminoácidos vão ser absorvidos. Quando eles forem absorvidos, eles vão de novo formar uma nova proteína. Então, eu comento muito isso com os meus alunos, que é o seguinte: quem trabalha com nutrição, igual eu que trabalho com nutrição especificamente, a gente é nutricionista de bactéria e não nutricionista só da vaca. Eu preciso fazer com que tenha muita bactéria. E aí, só para vocês entenderem um negócio, é muito mais barato eu produzir 1 quilo de proteína de bactéria do que 1 quilo, por exemplo, de proteína de farelo de soja. Eu consigo fazer com que essa bactéria cresça mais rápido se eu conseguir ajustar bem essa dieta aí. Então, como que eu meço, né, ou o que é essa tal dessa qualidade da proteína? Eu avalio quão próximo ou quão parecido é o perfil de aminoácidos dessa proteína com a proteína-alvo. O que isso quer dizer? Eu vou pegar a proteína da bactéria, vou analisar o perfil de aminoácidos e vou ver quão parecido com o perfil de aminoácidos do leite, da carne, é essa proteína microbiana. Quanto mais parecido, maior valor biológico ela tem. Eu trouxe um exemplo aqui, só para vocês entenderem, isso é para o ser humano, tá? Não é para o ruminante, mas só para vocês entenderem aqui, ó. O ovo, né? O ovo da galinha, a proteína do ovo da galinha se parece 95 a 100% com as nossas proteínas. Ou seja, se eu pegar um ovo e comer a proteína do ovo, comer o ovo, 95% da proteína do ovo se parece com a minha proteína. Do leite da vaca isso passa para 93 e por aí vai. O que eu preciso só que vocês entendam? É muito melhor, vamos imaginar um exemplo aqui, tá? Se eu estivesse comendo, por exemplo, um pão, o pão não é o objetivo, é fornecer proteína, né, para a gente, mas entendam assim, ó, já que 50% da proteína do pão se parece com a minha, quer dizer na prática assim, ó, metade desses aminoácidos eu vou aproveitar, normal, a outra metade eu vou ter que mudar a conformação, então eu vou ter que mudar as ligações. Concorda comigo que isso gasta energia? Quanto mais energia eu gasto, menos eficiente eu sou dentro do processo, beleza? Então entendam o seguinte, voltando à história do ruminante.
Como a proteína da bactéria é muito parecida com a proteína da vaca, menos energia a vaca vai gastar para utilizar essa proteína. E já que o processo de digestão nos ruminantes gera tanto ácido, né, isso é uma pergunta frequente aí, que lembra lá que eu comentei? A bactéria chega, digere a celulose, gera ácido graxo, ela gera um outro ácido importante, que é o ácido lático, que abaixa muito o pH ruminal. Por que esses animais não têm azia o tempo inteiro? O que é essa azia, né? Tem vezes que você vai almoçar lá, você come um alimento muito ácido, você começa a ter uma azia ou uma indigestão lá estomacal. Normalmente, isso se deve ao quê? O nosso organismo produz muito ácido, esse ácido fica lá dentro do estômago, esse alimento demora a ser digerido, eu tenho um processo. Esse processo de azia para o ruminante, a gente vai chamar isso agora de acidose. Tá? O que é acidose? É quando o animal produz muito ácido dentro do rumen e esse ácido começa a ter problemas. Aí lembrem lá o seguinte da química, né? Todo micro-organismo, a bactéria para crescer, ela precisa de alguns pontos importantes. O pH do meio que ela está é fundamental, não é? Se eu tenho um pH ácido, por exemplo, essa bactéria ela tende a morrer. Então, o que o ruminante faz para não morrer de acidose? Inclusive, a acidose pode matar, isso é muito comum em dietas de confinamento mal ajustadas, acontece isso. O ruminante, né? Então, como a gente já viu, ele vai consumir o alimento, esse alimento vai vir para o rumen, dentro do rumen inicia-se o processo de digestão e aí eu tenho a liberação de ácidos. Quando esses ácidos são gerados, naturalmente eu vou reduzir o pH desse ambiente, certo? Produzo mais ácidos, o pH se reduz, o meio fica mais ácido também. Se isso não for controlado, esse animal pode morrer de acidose. Tá? Então, ele vai acabar tendo problema, eu tenho outras complicações, mas ele pode chegar a morrer. Ele dá timpanismo e tal. A forma que a vaca encontrou para não morrer nesse processo é através de um processo fundamental que ela faz, que é a ruminação. Quanto mais a vaca rumina, mais a vaca saliva, certo? Então, vamos voltar na história lá. O alimento foi ingerido, caiu dentro do rumen, beleza? Quando cai dentro do rumen, se essa partícula for grande, ela volta para a boca. Se ela volta para a boca, o que vai acontecer? Mastiga e produz saliva. Na saliva da vaca, eu tenho um componente fundamental, que é o bicarbonato. Sabe, igual quando você está com azia, você vai lá e toma bicarbonato, a vaca já tem esse bicarbonato natural na saliva. Ou seja, quanto mais a minha vaca rumina, mais bicarbonato chega dentro do rumen. Lembra lá da química? Eu tenho um ácido em alta quantidade, o pH baixou. O bicarbonato é uma base, não é? Então, quando o bicarbonato entra dentro do processo, ele entra dentro do estômago, ele aumenta o pH. Eu faço o que eu chamo de tamponamento ruminal. Lembra quando a gente estudou lá sistema circulatório, a gente falava que o sangue, né, o nosso sangue, o sangue dos animais, tinha um excelente poder tampão. O que isso quer dizer? Ele consegue controlar muito bem as variações de pH e manter aquilo constante. É mais ou menos isso que acontece com o ruminante. Beleza? Qual que é o grande problema disso? Né? Só para vocês entenderem onde a gente está. Hoje a tendência das dietas, né, a tendência das rações é colocar cada vez alimentos menores, para esses alimentos passarem rápido e serem digeridos lá no intestino. Isso leva a um problema, né? Se eu não boto partícula grande, a vaca não rumina. Se a vaca não rumina, ela não produz saliva. Se ela não produz saliva, ela não tampona o rumen. O que a gente pode fazer, então, que é uma área de atuação de vocês? Eu coloco um aditivo na ração desse animal. Coloco um bicarbonato, coloco um outro antibiótico para ajustar essa fermentação ruminal. Beleza? Então, esse é um fator importante. Para a gente terminar essa parte de ruminantes, então eu trouxe um esquema aqui só para vocês entenderem o que acontece lá dentro do rumen, tá? Isso é um material que está no livro de nutrição de ruminantes, da professora Thelma. Então, como que acontece? O alimento cai, né? Então eu recebi o alimento, aqui ele está dividindo entre proteína e energia, ele cai lá dentro do rumen. Quando esse alimento cair dentro do rumen, tem duas coisas que vão acontecer. Parte dele vai ser degradada aqui dentro e parte não vai ser degradada.
Tá vendo aqui, ó? Entenda como alimento, não só proteína, tá? O alimento que escapou da degradação, então ele vai passar direto, ele vai cair lá no abomaso, lá no intestino e vai ser digerido. Lá no intestino, quando ele for digerido, ele vai liberar aminoácidos que vão ser absorvidos pelo animal. Aquilo que não vai ser digerido, então ele vai ser excretado lá nas fezes. O que ficar aqui dentro, então o que ficar dentro do rumen, eu tenho uma coisa importante para acontecer. As bactérias vão utilizar isso, tá? Os micro-organismos, e vão fazer o quê? Igual a gente come arroz e feijão, a bactéria também precisa do arroz e feijão, só que o arroz e feijão dela é proteína e energia, é isso que ela precisa. Tá? Aqui no caso está a amônia, a gente não vai entrar nesse ponto agora, mas a bactéria que digere capim só usa a amônia como fonte de nitrogênio. O que vai acontecer então? Essa bactéria pega esses nutrientes, usa para ela para fazer uma nova bactéria, beleza? Qual que é a vida da bactéria? O que uma bactéria faz da vida? Ela nasce, se reproduz e morre, né? Então ela vai acontecer nesse processo. À medida que essa bactéria morre, tá? Ela vai seguir o mesmo destino dessa proteína. Ela vai passar direto e aí vai ser degradada lá no intestino. Beleza? Então é mais ou menos isso que acontece dentro do sistema. Beleza? Então tá aí o segundo material. Mandem as dúvidas lá no que lá no Moodle, então podem mandar lá que a gente vai tirando e as outras aulas vão seguindo aí. Até mais.